dentro da rede, né, Helena? Foi. Uns 4 anos já. 4 anos. Foi 4 na anos. primavera. Isso. Numa primavera. 4 anos atrás. Primavera de museus. Então, assim, na verdade, o que eu trouxe aqui são... Até coloquei as marcas ali, que estão num processo assim de... eu acho que o que eu vou mostrar aqui tem a ver com memória, tem a ver com sistematização. Eu tenho umas palavras-chave aqui que eu vou trazer, porque vocês, ao longo da conversa a gente vai discutir, mas eu gosto de brincar assim que a Volts começou há 18 anos. Na verdade, a gente é um escritório de 18 anos, então tem 18 anos que a gente está fazendo design. E a gente começou como... Não, aí você vai ver um tanto de coisa que a gente faz, né? O design na sua, vamos dizer assim, na sua amplitude. Isso, é isso aí. E eu falo que a gente começou como energia, depois a gente virou engrenagem, agora nós somos energia de novo. E quando eu falo assim 18 anos é o tempo que a internet está no Brasil. Então a gente começou junto com a internet. Eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com a internet desde o início mesmo dela aqui. Meu irmão foi um dos responsáveis, meu irmão é engenheiro, executivo hoje de empresa de telecomunicações e tal, mas ele foi um dos pioneiros de trazer a internet para cá. Ele teve um dos primeiros servidores aqui no Brasil, em Belo Horizonte, talvez no Brasil também, que era o BIS, Brasil Internet Service. Então, eu tive a oportunidade de começar a programar, de ter contato com esse mundo digital, desde quando ela começou, né? E a origem da Volts está nisso também. Eu acho que quando eu trago esse termo, museu expandido, e ele surge muito da experiência que a gente desenvolveu aqui teve a oportunidade de desenvolver aqui no Museu das Minas do Metal, né? Eu vou contar essa história aqui, gente, assim, eu acho que realmente é um bate-papo. Se vocês quiserem parar num ponto específico, eu trouxe um monte de coisa, porque são 18 anos, são 15 anos, eu tentei juntar, né? Tentei ser sucinto e tal, mas eu acho que é para a gente bater um papo, assim, porque eu acho que é uma discussão muito rica, né? O que é essa ideia da expansão de um museu? Na verdade, esse conceito de museu expandido, ele surge aqui na experiência que a gente faz com o MMM, de implantar uma rede social, numa lógica de trabalho, numa lógica de fazer com que as pessoas possam ajudar e colaborar e contribuir para a construção de conteúdos, né? Isso é um desafio enorme, até hoje, desde o início já era um desafio, por uma série de questões, por questões de infraestrutura, por questão de engajamento. Então, essas palavras, eu acho que elas vão nortear a nossa conversa aí, né? Eu acho que, no fundo, o objetivo de tudo que eu vou falar aqui é realmente experiência, né, para as pessoas. Isso tudo que nós vamos falar, tecnologia e essas outras coisas, é com o intuito de proporcionar isso para as pessoas, para nós, para estabelecer relações, conexões, né? Eu coloquei a palavra meio ambiente, que de um tempo para cá eu venho pensando muito que esse mundo digital que nós vamos falar dele, e esse outro lugar, né, esse ambiente que a gente entra nele, eu considero ele quase que um outro meio ambiente que exige da gente uma nova conduta, uma nova maneira de estabelecer uma relação com ele, né? Eu vejo que está todo mundo né, batendo cabeça, como lidar com esse tanto de coisa, com tanto de rede social, com Facebook, com Twitter, com WhatsApp, com não sei o quê, né? É um outro meio ambiente. Tem regras, tem condutas, tem princípios, está estabelecendo novas relações entre as pessoas, né? Então, isso tudo vai estar dentro da nossa conversa aqui. Então, como que a gente expande essa nossa experiência presencial, a experiência presencial de um museu ou de qualquer outra plataforma, vamos dizer assim, educativa, cultural, né? Como que a gente expande isso para outros meio ambientes, né? Para esse outro meio ambiente digital, e como que isso cria uma simbiose, uma sinergia que vale a pena, né? Que seja interessante, que de fato faça sentido, né? Não explorar a tecnologia pela tecnologia, né? Mas tentar extrair dela o que pode ser de melhor, né? Essa ideia de rede social de trabalho, essa ideia de banco de dados, né? Eu acho que aí que cai na questão da memória, que eu acho que é uma questão fundamental nos dias de hoje, né? Como que a gente está acumulando e sistematizando essa memória, que é a nossa memória de individual, de cada um, né? E nessa memória que está sendo construída, né, absurdamente, infinitamente, pelo que as tecnologias da informação estão proporcionando para a gente, né? Então, essa questão da memória digital, da nossa memória com isso, é uma questão também que hoje, inclusive, está virando, eu estou fazendo um mestrado nessa área, em função dos trabalhos que eu me envolvi, eu acabei caindo num lugar que é, por exemplo, Ouro Preto e Mariana, e pensar como que aquela história que está ali, que é tão rica, potente, que eu aprendi fazendo os museus, envolvendo com os pesquisadores,
né? E pensando que o Brasil está tudo por se contar, está tudo por se sistematizar, é uma história que ainda está mal contada, tem versões diferentes e que podem ser potencializadas e construídas de uma forma mais rica, né? E eu, no meu mestrado, eu estou estudando a possibilidade de integrar uma construção de memórias coletivas a partir do uso das tecnologias da informação, né? E essa ideia do engajamento, como que a gente faz com que as pessoas, de fato, queiram, né, desejem estabelecer essas relações utilizando esses diferentes aparatos, ferramentas, metodologias e por aí vai. É uma história complexa, cada experiência é uma experiência riquíssima, né? Essa ideia dos aplicativos agora, essa coisa da internet, do mobile, né? Então, a gente iniciou uma experiência que é para a plataforma de computador, né? E agora a coisa está na mão de todo mundo, né? Mudou completamente, isso mudou completamente, né? Na mão de todo mundo, na mão de menino, na mão de gente mais velha, de todo mundo. Todo mundo hoje tem um smartphone e isso faz parte da realidade, né? E essa ideia do storytelling também, né? No fundo, pelo menos o meu desejo com tudo isso é contar história, né? Que a gente possa, de fato, resgatar as origens da transmissão das informações, de conhecimento através de história, né? Então, essas ferramentas, esses mecanismos podem proporcionar isso para a gente. Só que aí agora eu vou tentar trazer, igual assim, eu acho que como é muito mais um bate-papo, não quis me aprofundar em conceitos e tudo mais, mas eu acho que esse é importante, até pegando a conexão com a palavra, museu expandido e cinema expandido, né? Não sei quem conhece e já estuda nessa área da comunicação, mas é uma coisa, é uma expressão, né? O cinema é uma coisa muito interessante que ela congrega várias experiências em determinado momento, vários ofícios, né, e estabelece uma nova relação com as pessoas através de uma plataforma, que é a sala escura, né, onde as pessoas vivem ali uma experiência, né? Como é que a gente conecta isso pensando em museu, em plataformas culturais? Mas essa ideia do cinema expandido, ela nasce lá em 65, né, com o Van der Beek, onde ele quer tirar o cinema dessa caixa preta, né? E aí ele oferece uma nova forma de experimentar aquelas imagens, né? Então, eu falo isso porque eu tive a oportunidade de experimentar a construção de conteúdos e de uma nova experiência, vamos chamar de cinema expandido, com um grupo que eu tive, não sei se aqui alguém já ouviu falar, um grupo que se chamava, ele começou se chamando Feito a Mãos, e depois ele passou a se chamar FAQ, F-A-Q, que era um grupo de performance, onde a gente fazia música e imagem ao vivo para contar uma história, né? A gente fez isso de 1999 até 2012, 2011, 2012, experimentando o que seria contar histórias num lugar que seria, a história seria manipulada, a música e a imagem feito ao vivo, para uma plateia que a gente queria proporcionar uma nova experiência nessa relação, né? Isso foi uma história longa, complexa, interessantíssima, riquíssima, né, que eu trago só como um exemplo, né, de um dos últimos trabalhos que a gente realizou, que foi que a gente teve que contar a história das 3 cidades sedes da Copa do Mundo, que seria da Copa do Mundo agora, né, no Brasil. A gente foi convidado para apresentar em Joanesburgo as 3 cidades do Sudeste que seriam sede do Brasil para o mundo. Assim. A gente foi apresentar para os jornalistas em Joanesburgo, mas eles queriam, assim, em vez de passar um vídeo institucional, a gente queria que vocês fizessem alguma coisa diferente. E a gente foi e fez foi dentro da Casa Brasil, lá em Joanesburgo, no Centro de Convenções. E esse grupo, a gente trabalhava sempre com essa coisa, de ter uma tela translúcida que a gente ficava atrás dessa tela. Então, as pessoas viam a gente manipulando, via que aquilo não era simplesmente você dar um play e tocar um vídeo, né? E para cada experiência que a gente fez, durante esses 10, 11 anos, a gente tinha formatos diferentes. Esse aqui é só um exemplo, para trazer essa ideia do cinema expandido na prática, nos dias de hoje, contemporâneo, né? E nesse caso aqui também foi muito rico, porque a gente teve que apresentar Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, na África do Sul, para um grupo de pessoas que mal sabia
Rio de Janeiro e São Paulo, tudo bem, mas e Belo Horizonte, que é a cidade que a gente vive, está aqui todo dia e tal. Como que a gente conta essa história para esses gringos, né, de uma forma diferente, expandida, sem ser aquele vídeo institucional que vai mostrar cada cidade e tal, na forma de um espetáculo, onde pudesse ter a sensação sonora, texturas, visual. E aí, por incrível que pareça, a gente, quando foi construir o roteiro dessa história, a gente viu que daí, assim, como era um negócio internacional, envolvia Belotur, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente tinha uma preocupação muito séria com direitos autorais, do uso das imagens, né? A gente tinha que usar imagens, de fato, que não tivesse problema de direito autoral para contar. Então, as imagens a gente produziu, alguns museus cederam imagens para a gente, mas a gente quis contar a história do Brasil, a gente descobriu que dava para contar a história do Brasil utilizando as notas de dinheiro da gente. Se a gente pegar, a gente tinha um dos caras tinha uma coleção de notas e a gente consegue contar a história do Brasil pelas imagens que estão nas notas. E a gente recortou isso tudo no computador, apresentamos essa história inicialmente dentro dessa ideia do Pindorama, né, o Brasil como um Pindorama, e São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a gente apresenta o Brasil para cair no contexto dessas 3 cidades. Isso tudo em animação, manipulação ao vivo. Acho que tem um trechinho aqui. Esse aqui é o trechinho da vinheta onde a gente inicia Belo Horizonte. Só mostrar um... Isso tudo é postal antigo. A gente fez uma composição... Isso é uma música original, feita por um dos músicos do grupo. Para essa performance. Aí agora aqui já é a gente apresentando São Paulo. Depois o Rio. Aqui está meio parecido com Tom Zé, né? Exatamente. Acelerou. E tem a ver com São Paulo, exatamente. Isso aí. Acho que não tem um rio aqui nesse pedacinho que eu consegui. Então, assim, eu vou contar umas histórias aqui. E aí, essa aqui, eu vou pular aqui para a gente começar a história, assim, né? Aquilo ali, na verdade, é um registro da apresentação. Que, na verdade, foi muito mal registrado. Eu deixei uma câmera em cima da mesa, mas dá para ver o início da animação, que a gente apresenta a história do Brasil, a história de Pindorama, até chegar, então, lá, a Inconfidência, depois tem a escravidão, a Lei Áurea, isso tudo está no nosso dinheiro, está contada a nossa história, depois a gente contar uma historinha, assim. Tem a primeira missa, né, e aí vai. Isso tudo nós estamos manipulando essas imagens e a música sendo executada ao vivo. Era uma performance, ao vivo. As imagens são pré-gravadas, igual eu mostrei para vocês, assim, né? A gente produziu um monte de filmes e a gente monta esse filme na timeline lá do computador e ia manipulando, de acordo com o ritmo da música e tal, né? E a música está sendo executada ao vivo. Não, esse projeto a gente só apresentou lá. Só. E para vocês aqui agora. Inclusive, ele foi muito mal documentado. O registro, pelo menos, que eu tenho é esse. Eu nem sei se eles gravaram e tal.
Aí entram cenas mesmo que a gente conseguiu, a gente apresenta a cidade, o ritmo da cidade, o fluxo da cidade, a cor da cidade, a textura da cidade. Era uma leitura muito particular da gente. Era 50 minutos o espetáculo. Então ali é a Praça 7, tem a Pampulha depois. E isso é editado ao vivo, manipulado ali no ritmo da música, né? Esse... Oi? Nessa apresentação eram 3. Era o Ronaldo Gino, o André Melo, da Serra Sônica, e o Lucas Miranda, que é o Osciloide. E na imagem estava eu e o Rodrigo Minelli. O Rodrigo Minelli faleceu, até por isso que o grupo acabou, né? Não sei quem conhece o Minelli. O Minelli era uma figura... Hã? Isso, professor da UFMG. A gente teve esse grupo por 12 anos. E a gente apresentou em vários lugares, apresentamos na Holanda, na França, e aí alguns dos principais festivais do Brasil, sempre criando uma narrativa e uma história, proporcionando uma experiência diferenciada, né? Não, esse é o FAC. O FAC era quando realmente a gente virou um grupo de... O Feito à Mãos, a gente fazia uma série de outras experiências, que não necessariamente nesse formato, né? A gente, por exemplo, o Feito à Mãos, a gente já fez instalação audiovisual, a gente já fez coisas que não necessariamente era essa experiência da performance. O FAC era esse grupo performático de músicos e artistas da imagem, né, criando. Era o Marcelo Braga, o Lucas Bambosi, de São Paulo, o André Amparo daqui, o Marcelo Braga daqui, eu, na parte da imagem, e na música era o Gino, o Melo, o Lucas Miranda e o Vitor Garcia. E a gente experimentou muito. Eu trouxe isso porque eu acho que isso influencia muito o que depois eu consegui trazer para o campo da aplicação prática, não só da experimentação, né, do trabalho artístico. Isso faz muito parte da realidade da Volts, né, minha e da Alessandra, que somos lá os fundadores da Volts há 18 anos. A gente sempre tem um trabalho de experimentação em paralelo, para justamente tentar desenvolver, pesquisar soluções e trazer isso para uma realidade, né, nova, igual o que a gente fez. A gente fez uma rede social sem saber aonde isso ia chegar, né, assim, com um planejamento, com metodologia, mas um trabalho novo, um desafio, né? E a gente vem fazendo isso em vários outros projetos, né? Só que não tem sucesso esse ócio, eu não encontrei ele ainda não. Eu queria... Estou só no criativo, o ócio aí estou querendo. É muito trabalho, né? Quando a gente não faz uma coisa que a gente não sabe, o desafio é maior, né? O risco é grande. É um desafio. Empreender coisas novas é um risco grande. No entanto, isso que eu estou falando, esse conceito do museu expandido é um conceito novo, né? Só que eu falo assim, nada é novo, na verdade, tudo se recicla. Né? O cara fez lá em 65 com cinema, né? Que era uma experiência e tal. O museu é esse lugar interessantíssimo que vem se renovando, né? Virando um espaço de aprendizagem, um espaço educativo. Acho que a Helena... Né, a gente tem a oportunidade, né, Helena, de ver esse trabalho, de poder participar desse trabalho de construção de uma metodologia educativa, utilizando não só a ideia do acervo físico, né, mas como que uma nova possibilidade tecnológica poderia contribuir com isso. Então, quando a gente desenvolve 12 terminais multimídias, né, na época, que isso foi lá em 2006, foi 2006, né, que a gente desenvolveu 12 conteúdos, foram 2 anos de... 2006 inaugurando. A gente começou em 2003. Você começou antes, provavelmente, né? A gente entrou depois.
E aí, esse trabalho... E outra coisa, gente, eu acho que também é importante ressaltar, assim, eu estou aqui falando, Cláudio, da Volts, mas todos esses projetos têm muitas pessoas envolvidas, né? É uma característica nossa da Volts, de ser um lugar que agrega pessoas, a gente trabalha em parceria. Para cada projeto, a gente estabelece uma relação, né? Para esse projeto, por exemplo, a gente foi chamado para entrar numa concorrência, aí, na época, a Volts e a Pictus, da Cristiane Zago, que a gente já tinha trabalhado junto num escritório pioneiro de multimídia, que era a Cíclope, do Álvaro. Eu falo, o Álvaro foi um grande mestre, a gente aprendeu muito lá, fazendo multimídia, fazendo CD-ROM para o Museu de Arte da Pampulha, fazendo quiosque multimídia, isso em 1996, 97, quando, de fato, estava começando as coisas e tal. Na época, eu e a Cris, a gente trabalhava lá, depois cada um montou seu escritório, e a gente juntou e acabando ganhando a concorrência e fizemos 12 terminais multimídia. A tecnologia, na época, era muito limitada. A gente trabalhou com o que era possível trabalhar, que eram telas de 17 polegadas, touchscreen. Não existia isso que eu estou falando, que hoje está na mão de todo mundo, que é uma coisa que, né, os meninos hoje veem papel e quer que passa aqui, né, que alguma coisa aconteça ali. Nessa época, não. Nessa época, a gente estava tirando leite de pedra. Isso aí foi 2006, né? 2003, exatamente. Exatamente. Agora, foi uma experiência riquíssima, porque a gente teve um acesso a um material de pesquisa já muito elaborado, muito rico, né? E a partir desse material de pesquisa que serviu para construir a museografia e os eixos do museu, né? A museologia, a museografia, a gente foi assim, a minha percepção desse trabalho é assim, você chega lá, vê um objeto, tem a descrição dele. Nos terminais multimídia, a gente tentava proporcionar em cada assunto uma contextualização daquilo, né? O que é esse objeto na realidade daquele período, né? Que era o trabalho pré-industrial, né? Então, o que eram ali? Tem as carrancas, mas o que eram as carrancas? Aí a gente conseguiu ter acesso às imagens do Gauthierot, que era um fotógrafo da década de 40, que fez uma expedição no Rio São Francisco, fotografando as carrancas, e com esse material a gente construiu um mapa que você navega e acessa essas fotografias, e tem você tem acesso à origem das carrancas, ao mestre que fazia as carrancas, ao mestre, né, que na época a gente conseguiu gravar o Marco Ribas, né, que faleceu também. Marco Ribas é um cara dessa região. A gente chamou o Marco Ribas incorporou um remeiro dentro do estúdio lá do Gino e do Melo, e cantou. A gente, na época, conseguiu um material que era uma partitura que os remeiros cantavam enquanto eles andavam nessas canoas do São Francisco, né? A gente chamou o Marco Ribas leu ali a partitura, incorporou um remeiro e foi para o estúdio e gravou. Então, assim, um trabalho que proporcionava para a gente um aprendizado enorme, né? Foi um grande aprendizado, eu acho que esse trabalho é contemporâneo até hoje, né? Então, assim, o terminal era ali, um terminal de 17 polegadas, né? Mas isso, ali você tem a roupa do tropeiro. Aí, quando você chegava ali, ó, a gente construiu uma viagem que os tropeiros faziam. Você poder experienciar uma viagem, né? Isso tudo, gente, foi um trabalho, assim, quase de bordado, né? Que o que a gente tinha de imagem para trabalhar eram as imagens de Debré, né? As imagens de Spixmat e tal, que a gente recortava isso e construía esses cenários virtuais e tal. Na época, a gente teve uma consultoria jurídica, que é isso, até que ponto a gente podia fazer isso ou não. Na época, a concepção que se chegou jurídica disso em relação a direito autoral era assim, era um risco calculado, né? A gente usava porque era de domínio e tal, mas, ao mesmo tempo, isso era de alguma publicação, enfim. Foi uma coisa complexa, mas que tinha esse propósito nobre, que eu acho que aí a Helena acabou, em vez de ser só a experiência do usuário, virou uma experiência do educativo também, né? Acho que esses conteúdos passaram a ser utilizados também lá para o setor educativo, né? Como uma ferramenta. Então, sim, esse foi realmente um arco, assim, né? Engraçado, ontem eu tentei resgatar esses terminais e eles não rodam mais nessa máquina. Não rodam, ele só roda em PowerPC ou em PC. Nem no Mac ele roda. Nesse Mac, o Mac é muito novo para ele. Então, eu consegui resgatar uns vídeos. E aí, esse aqui é um dos vídeos de carrancas, né? E era um trabalho muito legal. A gente arrumou um locutor, esqueci o nome dele agora, que ele também incorporava ali cada história e tal. Era lindo. Mistura de gente e bicho.
É isso que diferencia as carrancas do Rio São Francisco de outras figuras de proa. Essas esculturas que aparecem em barcos de várias civilizações desde a antiguidade. Entre para saber mais sobre as carrancas e as embarcações populares em que elas apareceram no final do século XIX. Então é sempre assim, cada terminal tinha um videozinho que te apresentava o que você iria experimentar naquele conteúdo, né? E aí chegava numa tela de menu, que é isso, você fazia uma escolha, ou ia passear pelo Rio, ou ia para a Carranca, para saber mais da história da Carranca e tal. Então eu acho que esse foi um belo trabalho, assim, com o que a gente tinha disponível na época. E aí acabou que o Pierre Catel também estava fazendo a museografia do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Mariana, não, em Ouro Preto, né, na Praça Tiradentes. E eu acho que a gente, né, construiu uma boa relação nesse processo todo, e ele também nos indicou lá para o Dr. Rui Mourão, né, e o Dr. Rui Mourão convidou a gente para fazer também. Eu lembro de ter ido no Museu da Inconfidência depois dessa reforma, né, que o Pierre Catel fez um projeto, e era um museu muito simples, né, era um museu que a gente chamava museu de cartolina, assim, né, as coisas pregadas na parede ainda, né, uma cama, que você chegava ali, você via uma cama e uma cama de não sei quem, né, que não fazia muito sentido, assim, não tinha graça de ir nesse museu, né? Cama, descrito no papel, circulada por uma linha, assim, né? Então era um negócio que você chegava lá, ok, uma cama, né? E aí a gente teve um desafio enorme, foi a mesma equipe que fez o outro, né? A Ana Flávia como roteiro, o Rodolfo Magalhães, a Ana Karina, a Cristiane Zago da Pictus e tal. Na época a gente chegou até a montar uma coisa, chamava equipe multimídia e tal, a gente tentou dar um nome para a gente e tal. Mas foi um trabalho também muito, muito rico, porque o Museu da Inconfidência foi todo repaginado pelo Pierre Catel, né, e lá ele fez um percurso, né, ele construiu um percurso, você inicia por um caminho e termina, né, e aí você tem acesso, e a gente desenvolveu 3 terminais multimídias para essa experiência desse percurso. Um terminal era o que a gente chamava de, está aqui na frente, depois que é esse do a bandeira, que na verdade era a história da formação de Ouro Preto. Então, a gente tinha que contar a história da vila de Ouro Preto, né, da vila mineradora, antes da experiência urbana que Ouro Preto proporcionou, e segundo o Dr. Rui Mourão, é a primeira experiência urbana do Brasil. Aí que a gente começou a falar, gente, nós estamos aqui, né, eu vinha para Ouro Preto, para a festa do 12, para ficar ali dormindo na rua e tal, eu falei, gente, isso aqui é um dos lugares mais importantes do Brasil, né? E a gente que está aqui do lado só acha que Ouro Preto é aquele bando de maluco ali na festa do 12, não, né? A história é muito rica. Nesse momento, as histórias estavam começando, não existiam esses museus tecnológicos, né, que surgiram e pipocaram todo, não só tecnológicos, mas essa valorização dos museus, né? É nesse período que as coisas surgem. E a gente viu assim, que gente, é uma história riquíssima, que como que a gente conta essa história? Por exemplo, nesse terminal, que tinha que contar a história antes da formação de Ouro Preto, da cidade de Ouro Preto, da experiência urbana de Ouro Preto, a gente não tinha representação visual disso. Não tinha, dos bandeirantes. Ninguém pintou os bandeirantes, desenhou os bandeirantes. Começou depois, que vieram os debrés e tudo mais. Aí a gente teve que fazer uma pesquisa, uma pesquisa grande e tal. Na verdade, a gente ilustrou tudo. A gente criou esse personagem, que é aquele ali de chapéu, deu um nome para ele, que era Guilherme Dias, e a gente conta a história da formação de Ouro Preto a partir do momento que ele chega em Ouro Preto com 18 anos, e ele morre com 65 anos. E ele passa de bandeirante a minerador, aí vem um declínio da mineração, ele vira comerciante. Aí a gente conta a história de Ouro Preto através de um personagem. Então a gente cria uma narrativa, né? Uma forma completamente diferente de contar uma história, né, de proporcionar essa experiência. Aí você vai passando pela história toda de Ouro Preto. O outro terminal era quando Ouro Preto já vira a cidade imperial, que também é todo ilustrado, desenhado e tal. E esse aqui foi o mais interessante, que era o desafio que o Dr. Rui Mourão nos colocou, né, porque lá tem um panteão com os restos mortais dos Inconfidentes, né, e o Dr. Rui lá é um lugar escuro, um lugar, né? A energia de Ouro Preto, não sei se todo mundo tem essa mesma percepção, mas é um lugar pesado.
ali era uma cadeia pública, né? Exatamente. Então, o Panteão, o Dr. Rio Mourão falava assim com a gente. Dr. Rio Mourão é um especialista em Inconfidência, tem publicações, é um super intelectual. Ele falava assim, gente, a história da Inconfidência é uma história tão complexa, tão difícil, e a gente, né, eu queria que essa história fosse acessível para as crianças, eu queria que as crianças gostassem de querer saber dessa história. Né? E ele nos deu liberdade de criar um conteúdo que a gente falou assim, doutor Rio Mourão, então vamos fazer um joguinho? O senhor deixa a gente fazer um joguinho para contar a história dos Inconfidentes? Aí a gente fez um joguinho. Então, se você for lá do lado no Panteão, tem esse joguinho que a gente criou alguns personagens ali, é uma linguagem de game mesmo, né, onde você vai conhecendo os Inconfidentes e a gente criou uma trama que desemboca na trama que é a história da Inconfidência. Né, então, é uma forma, em 2007, esses conceitos todos que tem hoje de gamificação da experiência, a gente experimentou isso lá. E além desse conteúdo também, do joguinho, dos Inconfidentes e tal, a gente tinha também acesso a pesquisa chegou nisso, que foi muito rico, que era como Tiradentes era representado de acordo com cada período de poder da época. Né? Então, as imagens de Tiradentes, por exemplo, essa imagem que está ali de um mulato com uma cicatriz é a imagem que alguns pesquisadores falam que era a imagem real de Tiradentes. Só que a gente reconhece Tiradentes como o alferes, né, como quase Jesus Cristo e tal. Então, na verdade, a imagem de Tiradentes ela era construída de acordo com o interesse de quem estava no poder na época. Né? E olha que história fantástica, e como que você revela essa história? Deixa eu ver se eu tenho Augusto Freguês. Eu acho que eu tenho um trechinho do vídeo aqui, que talvez valha a pena. Deixa eu pegar aqui, Inconfidentes. Essa é a introdução do terminal. Já estávamos à altura dos 1780, quando essa cidade viu passar os Inconfidentes. Ouviu suas discordâncias, abrigou suas diferenças. Enquanto a economia do ouro declinava, o desejo de ser nação crescia. As ideias iluministas em debate no mundo aqui desembarcavam clandestinas e encontravam eco numa sociedade perplexa, com os desmandos do governo de Alem-Mar, em tudo impositor, vigilante, perseguidor. A Inconfidência Mineira foi o principal movimento brasileiro de emancipação de Portugal e teve, na figura de Tiradentes, seu grande mártir. O Museu da Inconfidência tem a missão de documentar, estudar e difundir essa história. Explore estas duas sessões e conheça aspectos de um marco fundamental na trajetória política do Brasil. Como eu não consegui tocar o terminal, aqui o vídeo está separado do terminal, né? Mas era isso, aí você caía nessas duas sessões, né? Que era a sessão lá do jogo do encontro com os Inconfidentes e as imagens de Tiradentes. Né? Então também foi uma experiência muito legal essa do Museu da Inconfidência, permanece lá ainda esse conteúdo, né? Essa do Museu da Inconfidência, deixa eu lembrar aqui, deixa eu botar aqui. 2007, foi logo na sequência, gente. Foi logo na sequência. E aí também, na sequência, também a gente começou a fazer esse outro projeto também, que é um projeto lá do Santa Rosa Biro Cultural, né? E na mesma época também a Eleonora convidou a gente para desenvolver, não sei para quem não conhece esse projeto, mas apresentando de uma forma geral, é um projeto da Fundação Vale, onde eles restauraram as duas estações, Ouro Preto e Mariana, restauraram o trilho, restauraram a Maria Fumaça e o trem, né, o trem turístico, e criaram essa plataforma cultural, educativa, um projeto de educação patrimonial, né, que virou esse mega projeto que já tem quase 10 anos ou mais, né? E o nosso desafio aqui era exatamente esse, de contar a história também de Ouro Preto e Mariana. Né? E aí cada estação virou esse espaço museográfico,
Né, aqui em termos tecnológicos, a gente já começou a expandir um pouco a coisa da telinha, a gente conseguia ter uma tela touchscreen, mas proporcionava uma visualização maior na época também. Era tudo muito difícil, assim, era na unha. Quantos quilômetros eu não sei de cabeça não, mas a viagem de trem dura 1 hora, né? Ela não é tão longe, não, mas... Não, a gente desenvolveu um terminal nessa época, ó, isso aí é 2000, nós estamos falando aqui de 2007, 2008, né? Não tinha Google Earth, aquele que você navega pelas imagens de satélite. A gente desenvolveu um terminal aqui, pena também que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas a gente desenvolveu 3 terminais. Um que era a história de Ouro Preto e Mariana, o outro que era as histórias do trem, que é esse aqui, ó, que é incrível. Eram só as histórias do trem. Então, por exemplo, aquilo ali era o Zé Geleia. A mulher do Zé Geleia, que é aquela senhora, estava viva, o Zé Geleia já tinha falecido. O Zé Geleia era um cara que vendia geleia de mocotó dentro do trem, quando o trem lá na década de 70, 80 ainda funcionava, como transporte mesmo. A gente conseguiu ter acesso a pessoas que tinham uma história diretamente ligada à experiência, à realidade do trem, né? E aí a gente deu vida para essas pessoas, deu voz para essas pessoas. O projeto, até hoje eles fazem isso, é um projeto de história oral, né? Então eles ficam ali captando histórias, né? Que eles estão agora, acho que até reformulando o banco de memória, criaram lá uma sala de memórias e tal. Mas foi maravilhoso, que aí a gente teve acesso, por exemplo, aos cadernos dos estudantes que construíram a estação. Lá tem escola de engenharia, escola de minas. A gente construiu um material riquíssimo com isso, que está lá também, está lá até hoje disponível e tal. E aí, pegando essa ideia, né, do museu expandido, aí, esse projeto ele tinha uma característica muito rica de, na estação de Mariana, além de ter a biblioteca, lá na estação mesmo, além de ter essa praça, chama Praça Lúdico-Musical, tinha na estação tinha uma biblioteca e esse computador, né, com essas histórias e tal, tinha também um vagão que chama Vagão dos Sentidos, né, que é um vagão que tem 12 telas e onde você vive uma experiência imersiva ali, né, sensorial, a partir dessas histórias, né? Então, o primeiro artista que foi convidado a fazer foi o Éder Santos, aqui de Belo Horizonte, que ele fez o... Isso, videomake. E ele fez um conteúdo maravilhoso sobre o barroco e sobre sobre a mineração, né? Que é uma realidade dali também. Depois o Jason e o Rodolfo Magalhães fizeram um sobre as histórias dos sinos, maravilhoso também. A Envídio fez um que é das pessoas de lá, né? Dando voz para as pessoas da cidade ali e tal. E aí, depois desse tempo todo, e aí eu já acho que já foi em 2000, aí eu já estou pulando para 2011, que aí depois vocês vão ver como é que essa história que eu vou contar para vocês agora se conecta com outra história. A Eleonora me convidou para fazer um conteúdo para o Vagão dos Sentidos, né? E aí, por causa de um outro projeto, que é o projeto que eu tive a oportunidade de participar, do Vale do Jequitinhonha, da Secretaria de Cultura aqui, onde a gente foi documentar os artistas, os mestres de ofício do Jequitinhonha, eu tive acesso ao mestre tipógrafo, o senhor Sebastião Bento da Paixão, né? Esses mestres vieram para Belo Horizonte durante esse evento e eles deram oficinas para quem se inscrevia, né? Oficina de bordado, oficina de tambor. E eu me cadastrei na oficina de tipografia. E aí conheci o senhor Sebastião Bento da Paixão, e a primeira coisa que ele me falou é que ele queria vender a tipografia dele. Não queria voltar com aquele para o Jequitinhonha, que aquilo estava muito velho, aquilo ali tinha que não se vê mais para nada, o computador acabou com o trabalho dele, ele já tinha 70 anos que ele trabalhou naquela máquina e queria vender aquilo. Eu fiquei uma semana negociando durante a oficina com o senhor Sebastião, acabei comprando a tipografia dele, e, na verdade, eu comprei um legado, ele me passou um legado, ele me passou um bastão, falou assim, ó, eu só vendo para você, porque você aprendeu a usar ela, e eu vi que você gosta disso, e eu queria que isso não ficasse no museu. Ele recebeu oferta de compra para virar peça de museu, e falou, não, eu vou vender para você, porque você vai continuar dando vida para ela. Aí ele me passou um legado, me entregou, devia ter trazido isso, ele me entregou um caderno em espiral, todo remendado, com linha, assim, onde tinham os trabalhos que ele imprimiu, os principais trabalhos que ele imprimiu nos 70 anos. Eu falei, nossa, Sebastião, isso aqui eu não quero para mim, isso é do senhor, para o senhor guardar. Eu falei, não,
Isso aí você vai guardar, você que vai guardar, porque você vai mostrar para todo mundo o que essa máquina já fez. Aí, ele me deu esse legado, eu assumi o desafio. E aí, quando a Eleonora chamou para fazer esse trabalho lá em Ouro Preto, eu falei assim, gente, a história da tipografia, aí eu me aprofundei na história da tipografia, uma coisa que faz parte da minha pesquisa pessoal, e aí descobri que essa história da tipografia é uma história que começa em Ouro Preto e Mariana, é uma história que é anterior à vinda da família real que monta a primeira, né, gráfica do Brasil no Rio de Janeiro, só que antes os padres aqui imprimiam. Não só os padres, os religiosos, mas tinha um padre que é o padre Viegas, por exemplo, e aí eu vou associar que tinha um objeto, a prensa do padre Viegas está no Museu da Inconfidência. E é a prensa que imprimiu a primeira impressão do Brasil. Isso não está... Ninguém fala disso. Então, a primeira experiência urbana do Brasil é em Ouro Preto e Mariana. A primeira experiência de comunicação do Brasil é em Ouro Preto e Mariana. E aí essa história está guardada, está na cabeça de umas pessoas, tá, né, em alguns lugares e tal. E aí eu proponho para a Eleonora da gente resgatar esse patrimônio imaterial e tal, que é a história da tipografia. E aí, como eu tinha comprado a prensa do seu Sebastião, e na verdade não comprei a prensa, eu comprei a gráfica dele inteira, comprei tudo. Foi um processo interessantíssimo, assim, porque quando ele tinha que desfazer mesmo, assim, fechar o negócio comigo, ele meio deu para trás, acho que... Mas aí tinha um sobrinho dele, que é um poeta conhecido lá do Jequitinhonha, que é o Cláudio Bento da Paixão, que intermediou toda a negociação. Eles fizeram reunião de família para realmente ver se o seu Sebastião queria desfazer, queria voltar sem a prensa para lá e tal. Falei, Cláudio, pode deixar que nós vamos administrar aqui, né? Funcionou bem assim a coisa. E essa é a prensa, essa é a máquina, né? Essa máquina tem 100 anos. O seu Sebastião trabalhou nela 70 anos. Ela é alemã. É uma máquina que aqui no meio gráfico ela é conhecida como feijãozinho. Ela é uma máquina que imprime no formato ofício, tem uma rodela assim, e ela é toda manual, né? Ela é basicamente para imprimir convite de casamento, aquelas coisas de dentista, né, que tem os dentes, cartão de visita, nota fiscal, né? Que esse é o portfólio lá do seu Sebastião. Agora, o seu Sebastião é uma figura incrível, porque o seu Sebastião, além de ser... Aí vem essa ideia do museu expandido, né? O seu Sebastião é um museu vivo, né? O seu Sebastião começou a imprimir nessa máquina com 10 anos de idade. Além de impressor, ele era o projecionista de cinema da cidade de Jequitinhonha e era um letrista dos cartazes. Então, ele era cartazista, letrista, tipógrafo e projecionista. Figura que cuidava das mídias e da comunicação ali da cidade. Ele tinha a ferramenta na mão. E aí, isso é muito legal, porque quando eu vou aprofundar mesmo, de fato, nessa história da tipografia em Ouro Preto e Mariana, eu vejo que a gente vai descobrir que essa história da tipografia, a tipografia era, assim, fazendo uma comparação muito esdrúxula e muito superficial, mas era mais ou menos o que era a internet. Na tipografia era onde se imprimiam, né, as informações todas circulavam por ali, né? Ao mesmo tempo era o lugar onde se trocava escravo, se vendia escravo, e era um lugar de comércio, um lugar de troca, de venda, compra, né? Era um lugar onde nasciam as revoluções, onde difundiam as ideias das revoluções e tal. Então, assim, um lugar incrível. Geralmente os tipógrafos eram multimídias totais. Geralmente eles escreviam, imprimiam, editavam, distribuíam, liam. E aí esse é o mais incrível. Que para os analfabetos, eles iam para os bares e liam para os analfabetos, né? E aí começavam a surgir as ficções. E dependendo da interpretação, na hora de ler, da empolgação ali, os caras inventavam. Era um bando de analfabeto, eles inventavam as histórias para ficar engraçado, para ficar legal, sei lá. Eu falei assim, gente, acabei caindo num lugar infinito, assim, né? Aí, o desdobramento desse projeto é o seguinte, que isso é até o que eu estou escrevendo agora no mestrado, que é justamente isso, assim, como que um primeiro produto audiovisual, que é o que a gente fez, né? Que aí eu vou chamar isso de artefato de memória. Como que esse artefato de memória, um produto audiovisual, pode contribuir para a revelação e construção de uma história coletiva, né?
Então, a gente ficou 8 meses desenvolvendo esse conteúdo aqui. Ó. Foi eu, o Leonardo Dutra, que é professor da UENG, parceiro de trabalho, a gente deu aula junto lá na UENG, e o Lucas, que é aquele cara que estava tocando lá o violão lá na África, naquele primeiro trabalho que eu mostrei, a gente convidou o Lucas. A gente ficou 8 meses enfurnado nessa história para fazer esse conteúdo aqui, para o Vagão dos Sentidos, né, que era tentar revelar essa história e a riqueza da tipografia dentro desse vagão, nessa experiência. Então, aqui a gente conta a história da tipografia, a gente revela, de certa forma, a materialidade da tipografia, que não existe mais. Não existe. O único lugar que tem resquício de tipografia em Ouro Preto é a Gráfica Ouro Preto, da família do Guilherme Mansur. Guilherme Mansur, para quem não conhece, é um tipoeta, considerado um tipoeta pelos irmãos Campos, Haroldo de Campos. É um cara que vem da poesia concreta, só que ele fazia poesia com tipografia. Porque a família dele, ele fala que ele se alfabetizou dentro da tipografia, e ele fazia poesia com lixo tipográfico, dos tipos lá da gráfica dele. E quando a gente foi fazer esse trabalho, a primeira coisa que eu falei com o Leonor foi isso. Leonor, a primeira coisa que a gente tem que fazer, no mínimo, a gente tem que pedir bênção para o Guilherme. Nós vamos estar falando de um assunto onde ele é o cara que sabe tudo ali, né, a memória viva daquilo. Aí, quando a gente foi apresentar a ideia para o Guilherme, e o Guilherme, a gente ativou uma memória, uma sensibilidade nele, que ele quis participar do trabalho, né. Também não sei para quem não sabe, mas o Guilherme ele tem uma doença degenerativa, hoje ele está na cadeira de rodas, então o Guilherme imprimiu o Ali Salomão, ele imprimiu o Haroldo de Campos, ele imprimiu o Desp Natari, né? E hoje ele tem uma doença que ele fica na cadeira de rodas, ele não pode imprimir mais, então ele não vai mais na gráfica, ele fica em casa. A gráfica funciona, mas funciona a gráfica offset. A tipografia está num canto, guardada. É um museu dentro da gráfica, só que fica ali, empoeirada. Ninguém usa. Eles usam de vez em quando para numerar a nota fiscal. Só para isso, tem um cara lá que faz isso, não sei o quê. E aí, quando a gente apresentou esse projeto para o Guilherme, ele acabou que entrou no projeto e ele fez um poema exclusivo para o projeto, né? E a gente animou esse poema dele. E ele deu a total abertura para a gente para ir lá na gráfica e captar, e documentar, e registrar, fotografar. E a gente ficou nesse período lá. Vou passar aqui para vocês verem. Você chegou a ver lá? Alguém conhece lá esse Vagão dos Sentidos? Estou mostrando aqui, completamente, a experiência de lá é outra experiência. Você fica dentro do vagão, aqui são 12 poltronas giratórias. Então, é um sistema de som 5.1 e 12 telas LCD. Né? Cada tela, acho que é de 42 polegadas. É grande. A gente fez tudo em animação. Então, foi uma loucura, né? Então, assim, a pessoa... E a ideia era mostrar tanto a textura sonora quanto a textura da materialidade da tipografia. Porque é uma coisa que realmente se perdeu. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu isso, né? Isso está guardado. Exatamente. Na verdade, é uma coisa que foi se perdendo, não se perdeu há tanto tempo, né? Até, sei lá, até uns 10, 15 anos atrás ainda tinha tipografia imprimindo e tal, né? Hoje tem o Museu Vivo Memória Gráfica, né? Que é o projeto Memória Gráfica, que é a Dulce, né? A Dulce, que eles fizeram uma parceria com a Universidade Federal. É isso, é a memória gráfica. Isso. Agora eles têm um espaço permanente, chama Museu Vivo Memória Gráfica. É um projeto incrível, né? É lindo, né? A materialidade do negócio é tudo mágico, assim, né? Eu vou passar para frente aqui que tem muito. Então, assim, a gente começa apresentando aqui uma animação stop motion com a tipografia. Nós animamos cada letrinha dessa, fotografando todas as letras e tal.
A tipografia, eu falo assim, ela é uma experiência, tipografar, vamos dizer assim, é uma experiência interessantíssima, né? Que você tem que montar letra por letra, da esquerda para a direita e de cabeça para baixo. Você tem que inverter seu cérebro. Para revelar a foto, No químico, né? É mágico também aquilo, né? Alquimia pura, né? Aí aqui é muito legal, porque a gente mostra a tipografia e depois a gente vai e... Esse é um acervo que está no Arquivo Público Mineiro, que a gente pegou mais de 300 jornais digitalizados do Arquivo Público Mineiro e animamos ali. Revelamos o que foi produzido, foi o lugar que mais se produziu conteúdo na época do Brasil, era aqui, em Ouro Preto e Mariana, né, os padres. Aí o poema do Guilherme era maravilhoso, que ele falava assim, ao mesmo tempo que imprimia casamento, imprimia revolução. Né? A tipografia era esse lugar, de imprimir casamento e revolução. Né? E as ideias da igreja, as ideias revolucionárias, e o cotidiano. Né? Pois é um processo, para montar uma página, você gasta às vezes 2 horas, 3 horas, depende, assim. Mas assim, é um quebra-cabeça, sabe? Agora sim, para o seu Sebastião, que era impressionante o domínio que ele tinha, né? A gente que não tem mais o hábito, o costume, assim, né? Mas é um processo laborioso. Era outro tempo. E agora, pois essa discussão é muito legal. Não, agora tem uma máquina que é a de linotipo, que é mais complicada ainda, né? Que é uma máquina que você fazia os tipos. Você digitava e o chumbo passava por um processo químico de derretimento ali e tal. Você fazia os caras que eram linotipistas, eles têm uma relação com a máquina de linotipo igual o cara que é maquinista de trem. Uma relação, assim, de dar nome para a máquina, né, uma relação de afeto, né, com a máquina. Aqui está meio fora da ordem, mas é o seguinte, deixa eu pular lá para frente, depois eu conto essa história aqui direitinho. Aí isso que eu acho que é legal. Aí um trabalho desse, eu acho que tem uma potência tão grande, assim. Com esse trabalho, o que a gente fez? Junto com a produção do conteúdo, a gente também, em contrapartida, tinha que dar uma oficina para o projeto. Né? Então, a gente elaborou uma oficina para os jovens lá de escola pública, lá da região, onde eu levei minha máquina para lá. Então, a gente botou os meninos para imprimir. Então, eles viram o que era a máquina, sujaram a mão de tinta, imprimiram. Aí, eles imprimiram o alfabeto. Aí, depois eles recortaram esse alfabeto. E aí eles tinham que compor as frases do Guilherme. Então, eles recombinaram o poema do Guilherme. E aí, depois, a gente pegou e animou isso. Então, a gente ensinou para eles a tipografia, poesia e animação. Né? E sonorização também. Foi incrível essa oficina. E esse trabalho, eu acho que ele, assim, eu falo que a tipografia ela é única e infinita. Né? Esse negócio tem me gerado tanta coisa legal, assim, né? Com o material que a gente tinha produzido para fazer aquela animação lá, a gente fez um outro, desdobramos num outro trabalho, que é esse que a gente chamou de Tipoema Movimento 1, né? Que é uma versão single channel, para ser exibida em um canal. Né? Então, assim, pensando nessa ideia da expansão do museu, né? Mas estou pensando no museu não só como esse lugar instituído, né? Mas esse lugar que tem coisas, pessoas, e que é para expandir a experiência da educação, da cultura. Né? Podemos tratar que o Trem da Vale são espaços museográficos também. Né? E quando a gente faz um conteúdo desse, que é ali, para um site específico, né? É para uma instalação, beleza. Aí quando a gente, por conta própria, resolve pegar esse material e por, né, autorização lá da instituição, da Eleonora e tal,
a gente ressignifica o próprio trabalho, né? A gente faz esse Tipoema Movimento 1, vou mostrar aqui para vocês, deixa ele passando aqui. A gente fotografou, esse aqui é o alfabeto lá do seu Sebastião. Eu fotografei 2 gavetas, eu e o Leonardo. A gente fotografou todas as letras Cs, todas as letras Os, todas as letras N, todas as letras, o alfabeto inteiro, de 2 gavetas, são muitas letras. Aí a gente fez essa animação, que depois essa animação foi se desdobrando. A gente participou desse evento no Parque Municipal, que é o Noite Branca, que foi um evento ali que virou à noite e tal, a gente foi convidado. Exatamente, era a Noite Museus também, não era? Exatamente. Então, isso é muito legal. Uma coisa que está lá dentro de um site específico, numa cidade específica, passou a ser visto por um grande público, né, por essa ressignificação. E aí, esse vídeo, eu faço parte de uma galeria, um curador viu esse vídeo na internet, e a gente foi selecionado com esse vídeo para representar o Brasil num festival mundial, lá em Hong Kong, que é um festival de festivais, né? E aí, eles selecionam 10 trabalhos de cada país, são 10 países, aí eles selecionam 10 trabalhos de cada país. Aí, desses 10 trabalhos de cada país, eles selecionam um. Aí, esse que é selecionado, você vai lá para Hong Kong para concorrer com os outros 10, né? E você tem que defender o seu trabalho lá. Eu não sabia disso, se eu soubesse, eu não tinha ido, assim, porque eu, né? Isso aí. Isso é muito legal. Os chineses, eles, aí trazendo assim uma divagação pessoal, eles estão tão interessados na cultura mundial que eles levam isso tão a sério. Eu fiquei impressionado. Eu achei que era mais um festival, já tive a oportunidade de participar de vários festivais. Beleza, vamos para mais um festival, viver mais uma experiência de viajar e tal, ótimo, legal e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que eles levam muito a sério. E eles estão muito interessados no que o mundo está fazendo, né? Então, nesse festival tinha um vídeo francês, um espanhol, um brasileiro, um de Singapura, da Grécia, da Austrália, enfim, tinha uma cena ali interessante, né? E os caras do festival, na hora de almoçar com a gente lá, os caras sentam do seu lado e querem saber tudo. E na hora de apresentar o trabalho, eu entrei numa sala. No primeiro dia eles chegaram, botaram a gente num hotel. No segundo dia eles falaram assim, amanhã nós vamos pegar vocês aqui e vamos levar vocês para a universidade. Aí chegamos na universidade e eles botaram a gente numa sala. 10 pessoas que nunca se viram, cada um de um lugar do mundo, ninguém fala a mesma língua, eles não falam inglês lá, eu descobri que um monte de gente também não fala inglês. Então a gente se comunicava de um jeito interessante lá numa sala, esperando. Aí eles chamavam cada hora um, falavam assim, não pode, não tem Google. Aí eles falavam assim, aguarda aqui que alguém vai te chamar. Aí chamaram. Na hora que eu entrei numa sala, era uma mesa, que você senta na cabeceira da mesa, tem o jurado, é uma banca, tem um jurado de cada um do lugar desse país, e 15 pessoas de Hong Kong. Secretário da Tecnologia de Hong Kong, secretário de Cultura de Hong Kong, um diretor de cinema de Hong Kong, e mais não sei quem, e cada um te faz uma pergunta. Por que você escolheu esse tema para fazer o seu trabalho? Aí você tem que defender o seu trabalho ali, né? Além da análise estética, técnica, de conteúdo, a entrevista é fundamental, né? Aí eu falei, gente, esse negócio é sério. Aí no outro dia, a gente ainda foi, olha lá, no outro dia era um evento mesmo, assim, tipo um Oscar, sabe? E o cara faz um discurso de meia hora, e depois o secretário de desenvolvimento vai fazer um discurso e tal, para justificar o porquê disso. Eles querem conteúdo multicultural, mundial, global, né? Aí depois, eu recebi o prêmio de segunda melhor animação do mundo lá com esse vídeo. Aí depois, quem ganhou o prêmio tinha que participar de um seminário e apresentar para um seminário. Que era nessa feira aqui, Hong Kong International Film e TV Market. Então, era uma feira mundial, no Centro de Convenções de Hong Kong, uma feira mundial de cinema e televisão. Então, as grandes produtoras de cinema do mundo estavam lá, as produtoras de televisão estavam lá, e esses conteúdos eram para mobile. A gente estava dentro de um festival para conteúdos mobile, né, para mídia móvel. E aí,
era uma conferência. Esse cara é um cara da Austrália, que também ganhou um prêmio e tal. Aí, assim, o que, para mim, é mais rico do que toda essa experiência que eu participei lá é compreender como que, de fato, né, a história pode ser contada. Né? Isso que eu estou falando, como que um artefato de memória que nasce ali de uma experiência específica e como isso se expande. Né? Então, com esse trabalho, a gente já exibiu para um público diverso, já levamos essa história de Ouro Preto e Mariana lá para os chineses, para as pessoas que estavam lá de vários lugares do mundo. Depois disso, eu já escrevi artigos sobre isso, então isso vira publicação, né, dentro do meio acadêmico e tal. Mas o mais legal mesmo é quando eu mostro esse vídeo para algum tipógrafo. As pessoas choram. Né, quem tem uma relação com a gráfica, com a tipografia, as pessoas se emocionam, né, se desencadeia uma memória afetiva. Né. Esse vídeo ele é todo feito, 90% dele feito com fotografia e animação. Tem só uma parte captada em vídeo. Essas aí são as gavetas da tipografia do Guilherme, né, que estão lá guardadas e tal. E a gente fez uma composição sonora, matemática, que tem a ver com a tipografia, a composição. Você quer perguntar? Esse aí tem, acho que, 5 minutos. Eu acho que vão. Né? Esse vídeo, ele é partir do material que a gente fez para aquele outro lá, de 12 telas. Né? Aquele de 12 telas a gente gastou 8 meses para fazer. 8 meses. Mais um mês para terminar. Não, meses. Para editar a gente gastou uns 2 meses. Tem muito material. Você fala para compor isso aqui? Como assim, encher uma pauta de nada? Sim, igual eu estou falando, esse trabalho foi muito legal que a gente fez ele. O músico, ele fez junto com a gente. Ele não pegou e fez uma trilha sonora depois. Ele acompanhou todo o processo. Então, muito desses sons são sons captados da máquina. Entendeu? Então, foi também ao longo dos 8 meses. Não teve um período assim específico, sabe? Tá certo. É isso mesmo. E esse trabalho, tem um outro desdobramento desse trabalho que é muito legal,
que é o desdobramento do próprio Guilherme. Sabe? O Guilherme, por exemplo, esses tipos que a gente fotografou para fazer a animação, a gente deu todos esses tipos digitais. Então, porque o Guilherme consegue mexer no computador, com dificuldade, mas ele consegue, ele compõe ainda, faz as artes gráficas dele. E a gente criou para ele o que a gente chamou de componedor digital. A gente criou um jeito para ele poder compor esses tipos no computador. Então, ele já fez uma exposição com poemas lá do Augusto de Campos, que ele fez umas pranchas lá impressas a partir desses tipos digitais. Eu vi que isso foi muito legal, assim, ele estava meio desencantado, né, assim, e acho que a gente, de certa forma, sensibilizou ele a retomar mesmo, né, a poder produzir de novo e tal. Ganhamos segundo melhor animação lá no festival. É tipo uma banca, um pitch, né? Aí, isso foi um dia, né, na universidade, com essa banca e tal. Aí, no outro dia de manhã, era o evento, assim, com tapete vermelho, com discursos e tal. E aí, eles iam anunciando cada trabalho. O vencedor tal, não sei o quê, na categoria tal, entendeu? Aí, você subia lá no palco, tinha hora, tinha, assim, um protocolo que eu nunca vi igual. A hora da foto, a hora marcada no relógio. Agora, a hora da foto, você tem que subir lá no palco para tirar uma foto. É organização. Impressionante. Eu tive a oportunidade de participar durante um ano do processo de trabalho da construção do Memorial da Anistia, que vai ser aqui, né, ali na Fafiche, antiga Fafiche, né? Então, eu tive a oportunidade de ir lá na Amazônia para gravar os camponeses sobreviventes das torturas lá dos militares durante a guerrilha do Araguaia. Aí eu vejo assim, à medida que eu vou trabalhando com esses projetos, a gente vai vendo assim, gente, a história está toda para ser contada, né? E está para ser contada com visões diferentes, né? A história que a gente está acostumado a escutar é uma história oficial, né? O mundo está mudando muito, né? Então agora eu acho que a gente tem a oportunidade de ter diferentes visões da história, diferentes percepções da mesma coisa, né? E eu acho que de certa forma essas tecnologias contribuem, né? Elas não são o fim, nem são essa maravilha, né? Mas elas contribuem muito, né? Podem contribuir muito, porque na verdade, no fundo, eu acho que o que faz sentido é de fato a história que está ali por trás, né? Como aquilo está construído, né? E como aquilo pode desencadear em cada um alguma reação, né? Enfim, é isso, né? Eu acho que o museu tem esse papel hoje mesmo, né? Papel educativo mesmo, né? De revelar essas histórias e dar diferentes visões para essas histórias. Isso que eu acho que é o legal. Acho que sim. Deixa que a pessoa e aí o que eu acho assim, eu acho que tem tanta coisa para mostrar, isso aqui eu acho que não vou nem mostrar. Isso aqui eu vou pular ele. E aí, já deu, né? Pois é, eu vou pular um monte de coisa aqui. Mas eu acho assim, até para chegar aqui no museu, só para contar esse contexto aqui, né? Cataguases, né, que é uma cidade da região da Zona da Mata, Humberto Mauro, é o berço do cinema brasileiro, é o berço da tecelagem, é o berço da empresa da energia elétrica. No Brasil é tudo lá, né? Aí eu me estou envolvido com um projeto lá, já tem quase 10 anos, que é esse projeto de pegar esse legado que já tem lá, né, e de transformar ali num polo de produção audiovisual, né? E ali que eu experimentei, tive a oportunidade de experimentar o desenvolvimento de plataformas de rede, né? Então, como era um projeto que envolvia residências entre países de língua portuguesa, a gente desenvolveu uma série de metodologias e ferramentas e fomos experimentando, junto lá com a Fábrica do Futuro, o César Piva e a turma toda de lá, né, de como que a gente poderia usar uma plataforma digital para, de fato, ser um lugar de compartilhamento e de que fato ajudasse
em alguma produção. No caso aqui, estava muito voltado para produção de filme, né? Então, por exemplo, nessa relação lá tem o Cineporte, que é o festival de cinema de língua portuguesa. Então, eles têm uma conexão muito forte com os países de língua portuguesa. E aí, tinham coproduções, Moçambique, Lisboa, Universidade de Salvador, PUC de Minas Gerais. E aí, essa plataforma era o lugar onde os filmes que seriam produzidos lá, nesse festival, chamava Festival Ver e Fazer Filmes. Era um festival que, durante um mês, essas universidades desses lugares, no caso aqui, pegaram a obra do Luiz Rufato, que é um escritor de lá, e o Luiz Rufato liberou os contos, cada uma dessas universidades escolheu um conto para fazer um curta-metragem. E esse curta-metragem teria que ser produzido lá. Aí todo mundo vem desses lugares e produz lá. Então, é um festival de ver e fazer. Tipo uma gincana, bacana demais, está na 4ª edição. E aí, como que a gente fazia para que essa experiência toda não ficasse em caixas de e-mail separadas, tal? A gente foi desenvolvendo essas plataformas, né? Começou com o EAR, depois virou ProAR, né, que é o espaço de produção do audiovisual em rede e tal, né? Aí a gente experimentou isso fazendo animação. Então, esse aqui é o Fábrica Animada, que é um projeto de residência de animação que a gente juntou a Escola de Belas Artes, daqui da UFMG, com a UENG, que tem um curso lá de design, que tem um design audiovisual, e uma Universidade de Cataguases. A gente juntou todo mundo e produziu 13 minutos de animação, cada um no seu lugar, né, mas trocando experiência num espaço de aprendizado, na rede, né? Então, além de ter os alunos, tinham os tutores, os orientadores criativos que iam acompanhando a produção de cada um dos trabalhos. Então, assim, o pessoal da UFMG abria a metodologia que eles aprendem lá, entendia como é que é a metodologia da UENG, e os tutores de cada uma dessas escolas, mais as pessoas que a gente convidou, criou um caldeirão riquíssimo aqui, e conseguimos sair com 13 minutos de animação. Tem 13 minutos de animação produzido, legal, bacana, assim. Então, o resultado de processo. A gente acabou experimentando essa produção com a TV Futura. Nesse encontro aí, a TV Futura tem essa lógica de trabalhar em rede, com conteúdos em rede. A gente fez uma experiência com eles de usar essa plataforma para essa produção de conteúdo para um programa específico. Então, a gente experimentou isso em cinema, em animação, em televisão, né? Até... eles são do Grupo Globo, mas eles têm esse processo interessante de ter uma diversidade de conteúdos, né, de tipo assim, de educativos, né, assim, então eles têm essa rede com as produções de televisões de universidades, né, TV universitárias. Grande parte do conteúdo deles é produzido pelos locais. Então, eles mostram uma diversidade do Brasil que a gente não vê na televisão. E aí, um pouco do apanhado disso tudo, a gente chega, né, quando a Helena nos convida, pela experiência lá do Museu de Artes e Ofícios, nos convida para desenvolver, né, na época não era um site, né, Helena? Era tentar... Era só o educativo, não era para fazer o site do museu, né? Era fazer o educativo na internet, né? E aí a gente, com essa bagagem toda, né, mas muito diferente do que a gente propõe para cá, né, a gente constrói essa rede, né, e, além disso, a gente ainda produz esses conteúdos, que são conteúdos, junto com a Adriana, que trouxe um universo riquíssimo de informação, muito além do que estava dentro do próprio museu, né? E aí a gente constrói esses conteúdos que tem já essa linguagem acessível para a internet, né, no qual as escolas, os grupos de pesquisas poderiam vir aqui no museu e continuar essa experiência do museu expandido ali na internet, né? Ou antes ou depois. Exatamente, isso mesmo. E aí, dentro da internet, para quem não conhece o museu presencialmente,
vai conhecer o museu por esses roteiros que a gente criou, né? A gente conectava o que a gente estava falando ali no multimídia, que está na internet, em vez de estar agora num terminal multimídia, ele está na internet, disponível e acessível para todo mundo, né? Aí a gente conecta os conteúdos que a gente está falando com os espaços do museu, né? E, ao mesmo tempo, a gente também conecta esses conteúdos com conteúdos que estão na internet, né? E cria essa rede social, né? No qual é uma rede social onde as pessoas podem contribuir com conteúdos, né, de uma forma infinita, criando uma mediateca infinita relacionada com cada um desses roteiros que a gente desenvolveu, né? Então, para quem, eu falo assim, a gente está construindo uma super base de dados, né, que a partir de uma curadoria, de um recorte, de uma análise, de um interesse, de uma vontade, você consegue extrair imensas coisas, né, diversas coisas, né? Porque hoje, isso que eu acho assim, muito legal, assim, mesmo assim, em 4 anos, eu acho que mudou muita coisa, a relação das pessoas, tanto os educadores quanto os grupos de pesquisa, com essa rede específica é diferente, a gente não conseguiu idealizar, assim, a gente idealizou, mas a gente não conseguiu mensurar o resultado que isso chegaria, né? Mas eu vejo assim que a riqueza que ainda tem aqui é essa riqueza de ter uma curadoria de mídias relacionadas a esse assunto, né? Então, se você quiser procurar alguma coisa relacionada a metal, minas, mineralogia e tal, aqui é um ponto de referência, né? Nesse conceito da mediateca expandida, onde várias pessoas colaboram com mídias, né? As relações entre essas mídias a gente desenvolveu aqui, né? E não é um trabalho simples, né? A gente desejou que isso fosse feito e tal, é uma coisa complexa. É outra discussão que eu tenho também escrito, se a gente chegar no tempo aqui de eu mostrar, por exemplo, a experiência do BDMG, é uma discussão que eu venho trazendo agora, dentro desse conceito do meio ambiente, né, isso aqui como um espaço, né, um meio ambiente onde se estabelece relações vivas e tal, como que é a sustentabilidade disso, né? Sustentabilidade de uma rede, né? Sustentabilidade financeira, sustentabilidade de engajamento das pessoas com essa plataforma, né? Essa é uma grande discussão, né? Para não ser só mais uma rede, mais uma plataforma que eu entrei ali, mas como que isso permanece? Como que isso se reinventa, né? Esse é um desafio que nós estamos tendo um argumento para discutir agora, né? Depois de ter vivenciado, né? Mas elas morrem também. Eu acho que é isso também. A gente vê que tem um lugar para morrer também, para nascer outra coisa, né? Isso está dentro da lógica da natureza, isso, desse meio ambiente. Tem que morrer alguma coisa para nascer outra, tem que reinventar. E aí, depois disso, depois dessa experiência aqui com o museu, né, a gente acabou formando uma equipe aqui interna, né, Helena, e essa equipe conduziu, né, tem essa ferramenta na mão para conduzir da forma que, né, a metodologia, os interesses que o museu tem para dar continuidade com o seu uso, né? E eu vejo que é isso, legal esse depoimento, de ver que ela ainda serve para isso, nesse sentido, né? É uma rede viva, né? Muito, né? Sim, sim. Aham. Exatamente. Aqui, esse aqui eu acho que vou passar rápido aqui. Esse aqui é legal também. Esse museu, não sei quem conhece esse museu. Esse museu eu acho que vale a pena ser conhecido. É o Museu da Liturgia em Tiradentes. Eu lembro que na inauguração desse museu, você já foi nesse museu, né? Não. Alguém aqui já foi nesse museu? Então eu recomendo. Porque ele não é um museu, assim, o contratante desse museu é o BNDES, através do Birô Santa Rosa, é a igreja, né? A igreja católica lá, mas
a possibilidade de tratar do assunto, não da religião, mas do assunto da liturgia, como ritual, né? E isso conectado com a cultura e com as artes, né? Então, assim, a gente esbarrou em um assunto complexo, difícil de tratar, mas eu lembro que na inauguração lá, o padre lá, né, que é a pessoa importante lá da igreja mesmo, ele falou assim que a gente conseguiu reunir aqui dentro dessa plataforma 300 anos de história, né? E além dos 300 anos de história, que era uma história que assim, é muito curioso, é isso que eu estou falando, é a história do Brasil, né? Essa história da religião que chega numa cidade histórica, histórica para nós nesse momento, né? Mas chega ali naquele contexto e constrói toda uma cultura em torno disso, né? Assim, a história da liturgia em Tiradentes é única no mundo. Ela é diferente de qualquer lugar do mundo. Eles construíram um jeito diferente de ritualizar a experiência religiosa deles, incluindo o lado cultural e artístico. E aí, isso, na verdade, se a gente for para o lado material da coisa, tirando o lado imaterial que eu estou falando, foram restauradas 400 peças de arte sacra que ficavam guardadas lá atrás da igreja. Guardadas, né? O IFAM de lá guardava algumas peças, mas assim, eram peças inacessíveis, peças riquíssimas, né? Esse aqui eu acho que vale a pena mostrar essa parte, que eu acho que para mim é um valor incrível a gente ter desenvolvido. Aqui sim eu vejo que, de fato, a tecnologia contribui muito, né? Esse aqui é o aplicativo que a gente desenvolveu lá para o museu, onde dentro desse círculo a gente tem uma visão geral do que é a liturgia. Peraí, deixa eu... Mas essa parte aqui do acervo, ó, é que eu acho que é incrível. Aqui, agora vai dar. Então, olha só, essas 400 peças que foram restauradas de paramentos, de escultura e imaginária, de pinturas diversas e de objetos. Todas essas peças foram restauradas, uma a uma, estavam guardadas na igreja, hoje elas estão numa reserva técnica, bem cuidadas, protegidas e tal. Agora, o que a tecnologia permitiu? A gente pegou cada objeto desse, fotografou em altíssima resolução e conseguimos fazer isso. Ó. Essa peça aqui, né, a gente conseguiu proporcionar a origem dela. Então, na pesquisa, identificou que ela veio lá da matriz de Santo Antônio. A gente mostra aonde que essa peça está dentro do museu, né, e a gente consegue proporcionar que você tenha uma visualização quase microscópica da peça aqui. Então você vê detalhe da peça. Então isso para o educativo, por exemplo, né, você for analisar cada coisa dessa aí é uma história, né? Construção dessa coroa aí, sei lá. Então acho que é isso que eu vejo assim, né? Essa parte aqui de pintura é maravilhosa, né? Pois é, aí essa foi a discussão. A gente quando a gente também foi fazer o site, né? Todo esse conteúdo que está aqui, independente do acervo, né? Olha lá, o conteúdo que tem aqui, ó, a história da edificação, que a gente conta a história desse prédio onde está o museu, toda a trajetória que foi feita aqui e tal, né? Onde a gente conta aqui a história do que é, a gente construiu um glossário, o que são os sacramentos, né? O ano litúrgico em Tiradentes, que é o único no mundo, e chega aqui na arte da devoção, né? Que, enfim, é uma história incrível aqui e tal. Isso tudo está disponível na internet. Isso tudo que vocês estão vendo aqui está na internet. Agora, a parte do acervo a gente não colocou, por causa de roubo, né? A gente falou, gente, vai dar uma super ferramenta para os ladrões de arte sacra, porque é uma coisa real aqui em Minas Gerais, né? É o cara, pô, isso aqui tem um diamante encravado aqui que... Então, na época, o IFAM não autorizou a gente disponibilizar esse conteúdo na internet, né? Então, ele é só disponível lá, né? Porque essas peças, as 400 peças, o que fica exposto
nem um terço disso, né? Porque não é um museu de arte sacra, é um museu da liturgia. Né? E tem o uso de várias outras ferramentas de audiovisual, né? Que foi feito lá pela V, do Marcelo Braga. Olha lá. Então, na hora que você entra no museu, tem essa cortina aí de imagens e tal. E o museu do Marco Antônio Guimarães, né, que é o músico lá que desenvolveu as traquitanas lá do Oquiti, né, um dos fundadores do Oquiti, ele desenvolveu uma trilha sonora original que ela fica o tempo inteiro no museu. É uma experiência sonora que vai te levando o tempo inteiro. E esse museu, o processo de construção dele, que foi feito lá pelo Santa Rosa, a maneira que o Santa Rosa conduziu, foi uma maneira muito interessante. Ela montou um conselho onde todos os profissionais de cada área, a gente tinha reuniões e seminários. A gente tinha seminários com os especialistas no Brasil sobre liturgia, para a gente entender, né, a gente é leigo nesse assunto, completamente leigo, para a gente ter um mínimo de sensibilidade para tratar desse assunto extremamente rico e complexo, né? Museografia do Ronaldo Barbosa, que é lá do Espírito Santo e tal, e a gente trabalhou junto na construção e concepção do museu. E quando a gente entendeu o que era liturgia, quando a gente foi compreender de fato o que era o assunto que a gente estava falando, a gente viu que não podia ser um museu de interação. Ele tinha que ser um museu de sensação. Né? Por isso que a gente disponibilizou esses conteúdos para a internet. Porque se você quer ter informação, aí você vai para casa. Lá não, é um museu para você ter uma sensação, uma experiência, né, que é extrasensorial. Mas na liturgia tem um outro nome, né, que é eu esqueci agora, né? Tem muito tempo que eu fiz um museu, na época eu sabia tudo. Aí só esse aqui está chegando no final, gente, nós estamos chegando. Quanto tempo a gente tem mais assim? Acabou, né? Então eu vou passar rapidinho. Esse aqui foi muito legal também, né? Quando a gente foi chamado para fazer e contar a história dos 50 anos do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A gente viu que assim, o que a gente tinha para contar a história de um banco? Banco só tem o quê? Número, planilha, né? Planilhas de números e tal. Aí, no final das contas, o que a gente fez? Na verdade, o Banco de Desenvolvimento proporcionou o desenvolvimento de Minas Gerais, proporcionou o desenvolvimento das pessoas, em vários sentidos. Na empresa de um padeiro, como proporcionou a construção do Palácio das Artes, da rodoviária. O BDMG está por trás de tudo que a gente tem aqui, Minas Gerais, Belo Horizonte e tal. Né? Então, na verdade, o que seria a história de 50 anos do BDMG? A gente construiu uma rede de histórias, onde a gente abriu para as pessoas mandarem conteúdo, a gente montou uma equipe de pesquisa para ficar lá, pegando os conteúdos que estão guardados lá, então, slides, fitas cassetes, as apresentações que eles tinham, fotos antigas, nós colocamos isso tudo na rede e a gente montou uma cabine de depoimento na entrada do banco. Então, assim, um prefeito que ia lá pedir um financiamento para a cidade dele, a gente chamou, ô, seu prefeito, conta aqui para a gente qual que é a relação do senhor com o BDMG. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal, Helena, exatamente. Teve gente que falou mal. E a gente tinha um conselho e falou assim, aí, eu acho que tem que deixar. Se quer contar uma história que não é oficial, abrir uma plataforma para as pessoas contarem história, tem que ter diferentes vozes, né? Aí é muito legal, porque aí lá, por exemplo, tinha o lavador de carro, que tem 35 anos que o cara lava carro lá na frente do BDMG. Entendeu? Aí o cara contou uma história super polêmica lá, que na hora que bateu lá dentro do banco, e aí? Não, deixa eu... A história, faz parte da história aqui e tudo mais. Sabe? Então, assim, a gente construiu um acervo dentro dessa lógica de banco de dados, né? Durante 2 meses, ó, a gente fez isso aí. Ó. Foi muito intenso esse trabalho, foram 7 meses, tinha um marco, que era a inauguração do banco no dia tanto de setembro. A gente começou em abril, entregamos esse projeto em setembro. Olha lá, a gente conseguiu 144 relatos. E aí, além desses relatos de diferentes pessoas que entravam, a gente gravou entrevistas com personalidades. Né? Então, assim, o reitor da UFMG, que começou no banco como estagiário e era datilógrafo. Né?
E aí, a metodologia que a gente usou, para a gente contar essa história e não ser a nossa versão dessa história, a gente contratou costumamos identificar uma pessoa que tinha acabado de aposentar e que tinha começado no banco como estagiário e passou a vida inteira dentro do banco como um diretor, ele saiu como um diretor. Esse cara foi nosso consultor, que ele conseguia chegar nas pessoas todas do banco, né? E ele construiu para a gente uma espinha dorsal, que era a linha do tempo da história do banco. E aí, com essa linha do tempo, é que norteou a gente, e no final, o que a gente entregou lá? Além dessa rede que está aberta, que as pessoas ainda podem contribuir, mas que ela foi muito específica para construir essa base de dados, a gente construiu uma linha do tempo interativa que conta a história do desenvolvimento em Minas Gerais, buscando os conteúdos dessa base de dados, né? E, além disso, olha lá, esse aqui, olha lá, são os conteúdos que tem. Então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, um vídeo feito em cinema, com o Pereio narrando os 15 anos do banco. Aí, no meio tem uma menina que passa de bicicleta, que aí alguém chegou e falou assim, eu conheço essa menina, eu lembro quando ela fez esse vídeo. Aí a gente foi atrás da menina, para ela contar o que essa menina está fazendo hoje. Ela apareceu no VT. Aí aparece um Fiat 147 aparecendo no VT. Aí a gente foi ver que isso tinha a ver. Aí alguém contou, né, na rede que o Fiat 147 era um merchandise, porque na época estava inaugurando a Fiat em Betim. Aí o negócio é isso, o negócio vai desencadeando, né, os comentários e tal, que vai construindo uma história rica, com diferentes visões, né. E aí acabou virando um memorial. Hoje todo mundo, quem tiver curiosidade, está lá. Você entra lá na sede do banco, enquanto você fica esperando lá para uma reunião, hoje é aberto, a gente expandiu mesmo, o que estava dentro da rede, hoje está ali espacializado nesse, chama Espaço Cultura, Memória Viva, Espaço Memória Viva, que foi inaugurado. Aí tem as coisas para orquestra. É aberto ali, fica ali na recepção. Isso. No lobby. Exatamente. A Orquestra Sinfônica também, a gente tem feito um trabalho com eles muito legal, já de uns 3 anos, assim, né? Eles não são um museu, mas eles são... A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ela está com uma proposta que é muito interessante, muito legal, né? Realmente é uma proposta inovadora, de tirar aquele estigma da orquestra sinfônica, aquela coisa inacessível, a música clássica e tal. Pelo contrário, eles querem que a música clássica chegue para todo mundo. Então, eles estão com um projeto de interiorização, eles vão para o interior, eles apresentam em Biboca, estão apresentando na praça, apresentam em qualquer lugar, com um monte de gente, mistura gente, né? E aí a gente começou a ter a oportunidade de fazer com eles, né? Igual, por exemplo, esse que a gente fez aqui no Memorial Vale, aqui do lado. Né, que a gente gravou os músicos, e para os concertos de câmera deles aqui, eles queriam que o pessoal que faz caminhada aqui assistisse. O público era esse. Então, vamos divulgar aqui, na porta. A gente fez essa projeção, onde parecia que os músicos estavam lá dentro de verdade. Isso é tudo sombra que a gente gravou, em tamanho real e tal, né? E aí todos os espetáculos ficavam cheios. Pessoas que estão aqui fazendo caminhada, e às vezes ia lá e assistia um concerto de câmera, né? Ano passado. Dá o toque deles lá, né? E aí eles começaram com essa experiência educativa, né? Que chama Primeiros Passos na música clássica. Então, hoje aqui, eles têm um site hoje, para quem quiser e ter mais... se vocês entrarem no site da Filarmônica hoje... Está acabando, né? Enfim, a gente fez um joguinho. Olha lá, tem essa linha do tempo da música clássica. Então, isso é um conteúdo que foi difícil de fazer. Então, a gente dividiu a música clássica e aqui a gente apresenta um conteúdo contando a história dos compositores de cada era da música clássica e você escuta a orquestra sinfônica tocando essa composição desse compositor. Então, você tem um acervo das composições da orquestra, mas que você escuta conectada com essa linha do tempo, né? E a gente fez esse joguinho também, chama Que Som é Esse? Como é que era o joguinho? Você tem que escutar um instrumento e descobrir qual que é.
né? Aí, quando você descobre, você entende o que é esse instrumento dentro da orquestra, né? Aonde ele fica localizado, a qual família que ele pertence, e você escuta uma composição da orquestra que valoriza esse instrumento, né? Então, uma forma diferente de acessar esse conteúdo, até chegar nesse trabalho mais recente agora, que já tem 1 ano e meio que a gente está desenvolvendo com o Inhotim, né? Que é uma rede, que isso que é interessante, Helena, a diferença, assim, bem característica dele, é que essa rede ela começa como uma rede de projeto, sabe? Então, o Inhotim tem uma série de projetos educativos, né? Que são de arte e educação, e são de meio ambiente, e são de cidadania e de patrimônio, né? Então, são mais de 12, 15 projetos que, teoricamente, trabalham de forma que, até então, a rede, o objetivo dela era proporcionar que esses projetos se integrassem, né? Que um projeto conseguisse ter visibilidade do que o outro projeto está fazendo e pudesse promover uma horizontalidade e uma integração entre os projetos, né? E a gente vem num desafio enorme junto com a rede, riquíssimo. A gente apresentou isso agora, que a gente apresentou lá no seminário internacional, que teoricamente inaugurou, né? Mas a gente já fez muita coisa. Então, ela começa como uma rede de projeto, onde dentro desses projetos tem pessoas e mídias, né? E aí, a gente foi construir um mecanismo que, a qualquer momento, você pode criar um novo ambiente. Quem pode criar são os educadores e os mediadores, que eles chamam. Então, hoje, a gente já tem 15 ambientes de trabalho, que são 15 projetos que estão aqui dentro. E esses projetos estabelecem as suas relações. E a gente criou ferramentas e mecanismos onde um projeto interage com o outro, né? E aí essa ideia de sustentabilidade, como que a gente mantém isso lá dentro do Inhotim, com essa ideia de continuidade, de formação e de expansão, né? Então, hoje a gente, mentira, hoje tem 9, são 15 projetos educativos, tem 9 dentro do ambiente, tem 500 usuários, já gerou esse de conteúdo, a gente vai fazendo um trabalho de análise, né, do fluxo da rede para gerar estratégias. Então, de tempos em tempos, a gente enxerga como as pessoas estão usando essa rede. E o que a gente está chamando de expansão, que é o momento atual que a gente está com eles, é que toda essa experiência dessa base de dados da rede, a gente vai transformar em diferentes aplicativos, né? Esse primeiro aplicativo que a gente está na fase de final de desenvolvimento dele, é um aplicativo de conceitos, onde os conceitos que são trabalhados dentro do educativo podem ser acrescentados e podem ser discutidos e ter diferentes análises e interpretações sobre cada conceito. Então, uma rede de conceitos, né? E aí, agora, até o final do ano, a gente vai desenvolver um outro aplicativo também. Aí já é aplicativo mesmo para mobile, tentando trazer uma experiência de como que os usuários vão poder, através do celular, dialogar com a rede e contribuir com a rede de uma forma mais ampliada. Aí, eu vou terminar com essa frase aqui, não sei se vocês conhecem, né? Todos estão loucos nesse mundo, porque a cabeça da gente é uma só. E as coisas que há e que estão por haver são demais de muitas, muito maiores, diferentes. E a gente tem de necessidade de aumentar a cabeça para o total. Acho que é isso que nós estamos vivendo, né? João Guimarães Rosa.